Paz e bem. Então hoje vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre a graça da perseverança. Nós vimos no primeiro vídeo sobre a perseverança na busca de Deus, o segundo vídeo sobre a perseverança na oração e agora esse terceiro vídeo vamos falar sobre a perseverança na fé. Lembrando que tomamos como texto base a carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 36, que vai nos exortar o escritor da carta, dizendo: pois vos é necessária a perseverança para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos. Então ele vai nos exortar dizendo que é necessário nos mantermos perseverantes para fazermos a vontade de Deus e, consequentemente, estando dentro da vontade de Deus, fazendo da vontade de Deus o centro da nossa vida, alcançarmos os bens prometidos. Então hoje vamos falar sobre a perseverança na fé. Pegue sua Bíblia e abra na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 12. 1 Timóteo 6, 12. Timóteo é um discípulo de Paulo, a quem Paulo muito amava, e nos dá nesta carta a Timóteo muitos ensinamentos. E, em especial, porque estamos falando sobre a perseverança na fé, esse ensinamento é importante. Ele vai dizer assim: combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual fosse chamado, e fizeste aquela nobre profissão de fé perante muitas testemunhas. Então São Paulo está dizendo a Timóteo: combate o bom combate da fé, peleja pela fé, permanece firme naquilo que você professou, permanece firme naquilo que você disse que acreditava. Isso já nos dá essa conotação da perseverança na fé. É preciso crer hoje, crer amanhã e crer depois. Esse é o combate, nos mantermos sempre crendo. Vou lembrar aquela passagem de Jesus no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, onde ele propõe uma parábola e dizendo que é necessário nós orarmos sem jamais deixar de fazê-lo. E fala de um juiz iníquo e de uma pobre viúva que ficava constantemente pedindo a esse juiz para fazer justiça contra o adversário dela. E, de tanto ser importunado, ele acaba cedendo ao pedido daquela viúva. Lógico que Jesus está ensinando que nós devemos também sempre pedir, orar sem cessar. E ele faz uma pergunta a Jesus, e essa pergunta é muito interessante, em Lucas 18, versículo 8. Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Essa é uma pergunta de Jesus. Hoje nós vemos o mundo. Será que, na verdade, hoje, com essa quantidade de pessoas que se dizem cristãs, será que todos realmente creem mesmo? Será que todos estão se mantendo na fé, crendo com todo o coração nas promessas de Deus, naquilo que Deus é e pode fazer na nossa vida? Então, se o próprio Jesus fez essa indagação, nós também poderíamos pensar assim: como anda a minha fé hoje? Ela está firme? Eu tenho combatido esse bom combate para me manter de pé? Como é importante eu, de verdade, manter-me firme nas promessas de Deus. Combater o bom combate da fé. Desejar isso. Mas então vamos definir o que é fé. Nós sabemos que existe uma definição clássica, muito conhecida, da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que vai dizer que a fé é a certeza daquilo que eu não vejo, que é o firme fundamento da esperança. A fé é a certeza do que eu não estou vendo, o firme fundamento da esperança. Mas também eu peguei o que o Catecismo da Igreja Católica nos
ensina, no parágrafo 150, diz assim: a fé é primeiramente uma adesão pessoal do homem. É uma adesão pessoal do homem a Deus e, ao mesmo tempo e inseparavelmente, o assentimento livre a toda a verdade que Deus revelou. Então, primeiramente, a fé é uma adesão. Deus se revela e, pelo meu sim a Deus, eu faço essa adesão ao projeto de Deus na minha vida e tudo aquilo que Deus revelou, principalmente pela sua palavra e por Jesus, que está no mais alto da revelação. O Filho de Deus encarnado veio nos salvar, mas também mostrar e nos ensinar quem é o Pai. Então ele é a plenitude de toda a revelação. Então é essa adesão livre em que eu e você, todo homem faz para Deus. A fé não pode ser algo imposto, mas precisa ser essa adesão livre do coração de crer em Deus e em todo o seu projeto de amor para a minha vida. Então nós perguntaríamos: por que é necessário perseverar na fé? Eu coloquei apenas 4 pontos, de diversos pontos que nós poderíamos falar. Por que é necessário perseverar na fé? Então eu coloquei primeiro: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E saber que Ele é aquele que é o grande recompensador, porque a fé também vai gerar toda a graça da bênção na minha vida. Então, se eu quero agradar a Deus, eu preciso crer que Ele existe, eu preciso crer nas suas promessas. Segundo, porque a salvação acontece mediante a fé. É necessário perseverar na fé porque a salvação vem por meio da fé. Nos ensina São Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, que a salvação vem mediante a fé. É assim que nós cremos, porque não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas obras, não é por aquilo que fazemos, mas é por aquilo que cremos que Deus fez. Diz assim, no verso 8 do capítulo 2 de Efésios: porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Essa grande obra foi feita por Jesus na cruz, por amor a nós. Terceiro, por que é necessário perseverar na fé? Porque é pela fé que participamos da vida trinitária que se inicia pelo batismo. É quando criança, a maioria de nós foi apresentada na igreja para sermos batizados, nossos pais e padrinhos assumiram a fé e depois foi confirmada por nós em outros sacramentos, como o crisma, como a Eucaristia, os que são casados ou ordenados. Mas é aí onde nós começamos a nossa vida com Deus. É pela fé, dizendo: eu creio em Deus, eu creio nas suas promessas, eu creio que Jesus veio ao mundo para me salvar, eu creio no Espírito Santo, eu creio na igreja, eu creio na ressurreição. É essa fé professada que nos faz entrar na vida trinitária e, participando dessa vida trinitária, recebermos de Deus tudo aquilo que Ele quer nos dar. Por que é necessário perseverar na fé? Porque pela fé recebemos de Deus tudo aquilo que necessitamos para vivermos como filhos dele e vencermos o mundo, a carne e o diabo. É pela fé que nós recebemos de Deus tudo o que nós necessitamos. Nós nos tornamos herdeiros das promessas de Deus, co-herdeiros com Cristo, crendo de todo o coração que nós recebemos de Deus essa graça e a força de vencermos tudo aquilo que quer nos afastar de Deus.
Na primeira carta de São João, capítulo 5, verso 4, vai dizer: eis a vitória que vence o mundo, a vossa fé. É assim que nós vencemos o mundo, é assim que nós vencemos essa onda, a tendência de nos afastar de Deus. É professando e crendo em tudo aquilo que Deus realizou. Lá na primeira carta de São Pedro, no capítulo 5, ele vai falar que o diabo está como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Ele está à espreita, desejando devorar, rugindo. Por isso que São Pedro vai dizer no verso 9: resisti-lhe fortes na fé. É assim que nós afugentamos o diabo e todas as suas ações malignas que querem destruir a cada um de nós e a nossa família. É resistindo. Como resistindo? Firmes na fé, crendo que Deus nos guarda, crendo que Deus nos protege, crendo que Deus é aquele que está sempre nos protegendo, crendo que Ele é o nosso pastor, que estamos debaixo das suas asas, que caiam 1000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, porque eu me uni a Ele, e Ele me protege, e Ele me conduz. Então, sempre professando a fé, que eu preciso alimentá-la dia a dia. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. A salvação vem mediante a fé, pela fé que participamos da vida de Deus, da vida trinitária, e recebemos dele tudo o que nós necessitamos para vivermos como filhos dele e vencermos todas as realidades contrárias à sua vontade. Eu me lembro agora, daquela passagem em que Jesus vai curar a filha de Jairo, e ele chega aflito, dizendo: minha filha está muito doente, e a caminho muita gente estava rodeando Jesus. Uma mulher que sofria de uma hemorragia há muitos anos diz consigo mesma: se ao menos tocar na orla do seu manto serei curada. Então ela foi trêmula, tocou e sentiu no seu corpo instantaneamente a cura. Jesus parou e pergunta: quem me tocou? Porque de mim saiu uma força. São Pedro diz: todos te tocaram. Jesus se volta, vê a mulher trêmula, atônita, porque viu no seu corpo a cura, e disse: minha filha, tua fé te salvou. Chega notícias da casa de Jairo dizendo: não incomodes mais o mestre, a tua filhinha morreu. Então há toda aquela, com certeza, no coração daquele pai, uma decepção, uma tristeza, porque é como se Jesus tivesse perdido tempo naquela conversa com aquela mulher que estava sofrendo hemorragia. E Jesus diz uma frase muito importante ali para todos nós. Ele olha para ele e diz: crê somente, não temas, crê somente. Se você começou vindo a mim crendo que eu seria capaz de salvar e curar a sua filha, não é porque aparentemente as circunstâncias mudaram que sua filha morreu. Se eu disse que iria e curaria, o que compete a você é crer somente. Então hoje eu te digo também, pode até ser que você começou crendo, mas muitas vezes as tempestades, muitas vezes as torrentes contrárias, muitas vezes as más notícias chegam e nós queremos sucumbir. Então escute Deus falando para você hoje: não temas, crê somente, porque aquele que crê provará com certeza da mão poderosa de Deus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus não muda nunca. Para perseverarmos na fé até o fim, do que nós precisamos? Precisamos de quê? Nós vimos que é necessário perseverar na fé. Então, o que nós precisamos para estarmos firmes na fé, combater esse bom combate até o fim? Primeiro, alimentá-la com a palavra de Deus. Fé, a palavra de Deus é o sustentáculo da fé, porque a fé tem a ver com o caráter, com aquilo que a pessoa diz. E Deus é fiel, Deus nunca muda, o que Deus disse está dito.
Então nós temos a certeza de que o que ele falou se cumprirá. E nós só iremos mergulhar nessa verdade se meditarmos na palavra dia e noite. Nós iremos perseverar na fé pela oração. Nós vimos no vídeo passado a graça que é perseverar na oração. Quanto mais oramos, mais nos enchemos de fé. Quanto mais oramos, mais nos aproximamos de Deus e recebemos dele essa certeza de que sua misericórdia é eterna e que ele nunca muda. Para perseverarmos na fé, nós devemos agir pela caridade, como nos ensina São Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 5, verso 6, ele vai dizer: estar circuncidado ou incircunciso de nada vale em Cristo Jesus, mas sim a fé que opera pela caridade. O amor gera em nós a fé. O amor gera em nós. A fé, ela também não pode estar desconectada da caridade, a fé tanto alimenta a caridade como também é alimentada por ela. Nós também podemos nos manter firmes nesse combate da fé até o fim pela evangelização, pelo testemunho. Quanto mais nós falamos de Deus, quanto mais nós evangelizamos, quanto mais nós saímos de nós mesmos, e partimos para falar de Jesus, mais a nossa fé aumentará e nós veremos diante dos nossos olhos os sinais visíveis de que Deus está conosco pela conversão, pela cura, pela libertação, por tantos milagres e graças que Deus quer nos conceder aos que creem. E por último, para perseverarmos na fé até o fim, precisamos estar enraizados na fé da igreja. Eu não creio sozinho. Eu faço parte de um corpo. Por isso que comunitariamente eu preciso estar unido aos meus irmãos, porque a minha fé é a fé da igreja. E quanto mais eu estou enraizado nessa fé, mais ela irá crescer e me manter firme. Principalmente pelos sacramentos. O sacramento da Eucaristia, o sacramento da fé, o sacramento da reconciliação. Porque muitas vezes o pecado vai defiando a minha fé. Eu me confesso, recebo de Deus uma nova veste, recomeço. Então eu preciso sempre estar alimentando a minha fé pelos sacramentos e pela fé da igreja. Então hoje eu lhe convido a renovar a sua fé, a pedir a Deus: Senhor, aumenta a minha fé. A pedir a Deus que a sua fé seja revigorada, levantada. Escute São Paulo dizendo a você hoje: combate o bom combate na fé. Permanece firme, aguenta até o fim, porque Deus é fiel. Ele cumprirá tudo aquilo que ele disse. Como ele fala à igreja, a igreja de Laodiceia, já no final, ele diz: ao vencedor, no verso 21, capítulo 3, verso 21 de Apocalipse: ao vencedor concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ao vencedor, aquele que concluir a sua carreira, guardar a fé até o fim, Deus concederá a ele a vitória sobre todas as coisas. Então que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo e que você cresça dia após dia na fé.